De imediato, Paulo Ramos, deputado estadual, representante da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, fazer uma referência especial ao senador Paulo Paim, que tem sido aqui no Congresso Nacional um incansável lutador social, mas que, tendo sido constituinte, pode, como também o Hermes Zanetti, pode apresentar a Constituição que foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, já completamente adulterada, não no todo, mas em parcelas as mais importantes, mas que diz, e eu tenho Maria Lúcia Fatorelli, que pela indignação com que se manifesta, ela, na verdade, representa o nosso próprio sentimento de indignação em relação ao que acontece, não apenas com o povo brasileiro, mas também com outros povos mundo afora, que são igualmente dominados e dependentes. Mas o artigo 1º da Constituição diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, o primeiro fundamento, e só vou citar o primeiro. O primeiro é a soberania. A primeira palavra, portanto, que está na Constituição Cidadã de 5 de outubro de 88, documento que foi elaborado para superar a ditadura, para estabelecer o Estado democrático de direito, para mobilizar a participação popular, mas tendo como primeiro fundamento a soberania. Um país que não tem soberania não tem a possibilidade de autodeterminar-se, não define o seu próprio destino, não pode dispor de um projeto nacional. Sem soberania, nunca vai existir justiça social. Nós defendemos o Brasil como um país soberano para ser socialmente justo, não para que é vítima, mas também para construir a solidariedade, de modo a que outros povos possam também, a partir da soberania, possam construir os seus respectivos modelos. Mas a Constituição de 1988 voltou os olhos para a dívida. Está aqui o deputado Hermes Zanetti, que liderou, com a sua emenda, a inclusão no texto constitucional, deputado Edmilson Rodrigues, auditoria da dívida externa, porque a dívida externa, naquela época, absorvia a dívida interna. Hoje é o contrário. Hoje houve uma inversão. E a auditoria foi feita. Somente o relatório não foi aprovado. Houve uma divergência muito grande na comissão que foi criada. Não vou tratar desse tema aqui, porque não é o objetivo. E aí, o prazo se esgotou e a comissão que fez a investigação não teve o seu relatório submetido ao plenário, porque nem mesmo dentro da comissão houve um relatório aprovado. Mas, passado o tempo, quando adulteraram a Constituição, destruíram os dispositivos que garantiam a soberania nacional. O monopólio estatal do petróleo, o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, empresa brasileira de capital nacional, os juros reais de 12%.
Não é isso? Nosso Fernando Gasparian, trazer aqui o nome de algumas figuras, poderia citar em relação à nacionalização do subsolo, o nosso Fernando Santana, lembrar assim parlamentares que se destacaram aqui numa luta muito grande, para demonstrar o desmonte da soberania nacional, a partir de um presidente da República, que eu tenho que citar o nome, Fernando Henrique Cardoso, desmontou, pela maioria que constituiu aqui no Congresso Nacional, retirou da Constituição os dispositivos que garantiam a soberania nacional. E aí, começou a fazer a privatização de setores estratégicos. As privatizações já vinham anteriormente. Todo o setor siderúrgico, todo o setor petroquímico e de fertilizantes, extinguiram o Lloyd brasileiro, empresa de navegação, de carga de longo curso, enfim. E com que moeda? Qual foi a moeda utilizada, Hermes Zanetti? E nós sabemos disso, para o desmonte do patrimônio nacional. Títulos da dívida externa, moedas podres, comprando empresas estatais pelo valor de face, nem pelo valor do Deus de mercado. E aí, o patrimônio nacional e a perda da soberania, caminhando a passos largos até os dias de hoje. Então, a dívida é o fator da dominação, porque eles pregam que o Brasil cumpre os acordos. O Brasil não rompe acordos. E tenho certeza absoluta que se o rumo da história não incorporasse no controle do poder vendilhões da pátria e traidores do povo, porque todos nós lembramos aqui, o deputado Hermes Zanetti e Paulo Paim vão lembrar, um deputado lá pelo Paraná que deixou a seguinte frase: piores do que os gringos que nos compram são os brasileiros que nos vendem. Nelton Friedrich. A lembrar desta frase. Então, qual a situação hoje e que nos reúne aqui? O enfrentamento do que se pode chamar organização criminosa. Porque os controladores do sistema financeiro, eles, na verdade, constituem uma organização criminosa, de modo a sugar a alma dos povos. A concentração das riquezas, a concentração do capital financeiro. E aí diz assim, e através dessa concentração, eles também corrompem o acesso ao poder com o patrocínio do poder econômico. E qual é o sentido político da corrupção? Somente alguém dar dinheiro, alguém receber dinheiro? O sentido político da corrupção consiste em estabelecer a dependência. Aquele que se corrompe perde a vontade própria, cumpre as determinações do corruptor. E aí vivemos nós uma situação em que esta organização criminosa, sistema financeiro internacional, reúne bancos, inclusive bancos em paraísos fiscais, uma grande imoralidade. Como é que eles falam em ética e mantêm a existência de paraísos fiscais? Porque o dinheiro da corrupção, o dinheiro do crime organizado tem que ser lavado. E os paraísos fiscais integram esse sistema financeiro. Agora mesmo lá no Rio de Janeiro, estado que eu aqui procuro representar, eles organizaram a privatização da Companhia de Águas e Esgoto. Uma empresa importantíssima. A água não pode ser submetida ao lucro. É a maior desumanidade. Então, quem não tem renda, desempregado, não tem como pagar a água, vai morrer de sede. Diz assim, eu vou caminhar para concluir, até quem faz greve de fome tem direito a beber água. Mas são o sistema financeiro que inclui as empresas de consultoria, as empresas de auditoria e as empresas que calculam risco. Tudo organizado de modo a... E quando eu falo da mídia, senador Paulo Paim e senadora, alegria de ver a senadora Regina Souza aqui na mesa,
Mas para dizer, para concluir, o papel da mídia, o controle da mídia, tão determinante que aqui no Senado foi feita uma comissão parlamentar de inquérito para demonstrar que a Previdência Social não é deficitária. A mídia não divulgou da forma como deveria os resultados da CPI, por quê? Porque pretende um governo ilegítimo privatizar também a Previdência Social. E a CPI demonstrou que, ao contrário. Então, eu venho aqui, depois da palestra feita pela nossa Maria Lúcia Fatorelli, que assumiu, né, no Brasil inteiro uma liderança nesse processo, para dizer que lá no estado do Rio de Janeiro, e concluo, também há o início desse esforço para a securitização da dívida. E, em função das experiências anteriores, quero aqui, vereador Gilson Reis, com quem tenho conversado, falar que as experiências já acumuladas e a resistência, especialmente em Minas Gerais, isto vem nos dando força para demonstrar que tudo se trata de uma grande empulhação, de uma grande sangria dos recursos públicos. E acredito que, pelo menos lá no Rio de Janeiro, temos perspectiva de vitória. Através de todo esse esforço concentrado, a possibilidade da securitização lá no Rio de Janeiro, a possibilidade vem a cada dia diminuindo. Então, para dizer que a resistência é necessária, a mobilização é necessária, e esse ato, trazendo representantes de várias unidades da federação, mas trazendo também representantes de outros países, nos consolida, ou consolida na nossa consciência, o sentimento de que eles não são invencíveis, que eles vão ser derrotados e os povos vão ser vitoriosos através da soberania e da justiça social. Muito obrigado. Muito bem. Esse foi o deputado federal constituinte Paulo Ramos, hoje deputado estadual pelo Rio de Janeiro, que dá aqui o seu depoimento